mandou uma mensagem, você podia fazer, claro, mas exatamente o que eu dizer. Boa noite a todos, já conheço todos aqui, né? É um prazer estar aqui. Vamos falar hoje de falsos cristos, falsos profetas. Tanto encarnados como desencarnados na erraticidade, né? É o capítulo 21 do nosso Evangelho. Falsos cristos e falsos profetas. Aqui está dizendo só os falsos profetas, né? Cada Evangelho vem de uma forma. Que é o item 8 desse capítulo. Instrução dos Espíritos dos Falsos Profetas, uma mensagem de Luiz, em Bordeaux, 1861. Se alguém vos disser o Cristo está ali, não o procureis. Mas ao contrário, pondo-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse? Conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má, mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras me juntam aos atos, então podereis dizer, esses são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras maníferas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse exclusiva e única da verdade. Não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo, são sempre a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração, acima de tudo mais, os que devem por seus exemplos e seus conselhos salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos. Serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugir dele, como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembramos que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estarei mais do que um breve tempo nas trevas e dores na prova. Se vossos corações se deixarem levar por esta suave doutrina, que vai revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Tem mais um parágrafo, mas é um ânimo, né? Uma palavra de ânimo. Nós somos profetas, nós somos pessoas que nós somos profetas? Não somos os profetas vivos. Mas nós procuramos divulgar o Evangelho e não deturpar o Evangelho. Porque Jesus já nos alertou sobre essas pessoas que deturpam os ensinamentos, que usam a seu bel prazer as palavras do Evangelho para tirar proveito próprio. E nós sabemos o quanto uma pessoa que tem o poder da palavra, o dom da palavra, o dom do convencimento, o quanto se pode pôr as pessoas a pensarem diferentes e até a tentarem contra a própria vida. Como nós vamos ver exemplos mais adiante disso. Ninguém reencarna para ser detentor de um poder, ser detentor de um poder de mano, seja material, seja espiritual, sem estar devidamente preparado para isso. Sem ter reencarnado para ser alguém que vai governar um país ou que vai dirigir uma instituição religiosa.
Mas sabemos muito bem, sendo espíritas, que quando chegamos aqui na matéria, muitas vezes aquilo que nós prometemos no mundo espiritual, aquilo que nós nos propomos a fazer aqui, não fazemos. Porque a matéria, ela corrompe, a matéria, ela é muito atraente, as facilidades. O nosso Chico passou muito por isso, como todas as pessoas que têm aquela condição de ter uma mediunidade muito expressiva, porque as tentações são muitas. Quantos médiuns nós conhecemos que se perderam na sua missão? Missão, sim. Nós tivemos aqui no Brasil situações difíceis. Quantos nós vimos estar tão bem no caminho e de repente se deturparam? E começa com coisas sutis, com abraços, com apupos, com presentinhos. Pega esse relógio, aceita este terno, aceita esse carro, aceita. A mediunidade não foi feita para ser vendida, né? De graça que de graça recebesse. Ninguém paga para ter mediunidade. E não nos iludamos se somos médiuns, seja da palavra, seja de passe, seja qualquer mediunidade nós tenhamos, de psicofonia, porque mediunidade é compromisso. E normalmente o médium é devedor. A oportunidade que nós temos de rever situações negativas que podemos ter praticado em encarnações anteriores. Mediunidade não foi feita para ser vendida, para ser negociada. O que nós vemos pelas ruas? Traga o seu amor em 7 dias, transformo isso em aquilo, ou o seu dinheiro de volta. Essas pessoas são médiuns, sim. Têm mediunidade? Sim. Mas deturpam a sua mediunidade, a utilizam de forma errônea. Mediunidade é para ser doada, para ser utilizada nas horas em que se pode doar. 1 hora, 2 horas, meia hora, fora do nosso horário de trabalho, mas também sem fanatismo, sem nos entregarmos o tempo todo a uma religião, a uma crença e esquecermos do mundo. Porque o fanatismo é danoso em qualquer circunstância. Qualquer tipo de fanatismo é danoso. Quando tudo que descamba para o fanatismo não é bom. Não é bom para ninguém. Então nós temos que ter esse entendimento, né? O profeta, ele é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens em revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. É uma grande responsabilidade, mesmo porque não pode revelar muitas coisas que se vê. Jesus via muitas coisas, mas falava, isso é meu pai que sabe. Talvez fosse uma forma dele evitar de ter que falar. Nosso Chico também via muitas coisas, ou não via. Os médios, ou Divaldo não vê muitas coisas. Só que não se pode revelar. E para não revelar tem que ser humilde, não pode ser vaidoso. Porque a vaidade faz com que essas pessoas acabam dizendo coisas que não eram para ser ditas, que não são. Não é o momento para se dizer. Não se pode dizer tudo o que se vê. Isso é difícil, né? O ser humano gosta de falar o que vê, porque isso traz, né? Glória. Isso traz abraços, isso traz admiração. Então, quem vem com essa missão tem que ter muito equilíbrio. E como eu disse antes, para não se perder na matéria. Na sensualidade, em várias situações. Por que não? Nós temos casos aqui no Brasil nessa situação. Porque nós sabemos, nós trabalhadores do Casa Espírita sabemos, pessoas que chegam na casa, pessoas chegam fragilizadas. Não é verdade? Elas chegam fracas, elas chegam desesperadas. E muitos desses falsos cristos e falsos profetas se aproveitam desse momento
de fragilidade, para explorar de várias formas, financeiramente, na maioria das vezes. A pessoa está desempregada, a pessoa está num momento de separação, no seu relacionamento. E nós ficamos fragilizados quando estamos nessa situação. Somos presas fáceis das pessoas mal intencionadas, que se utilizam do dom da palavra, do dom do convencimento, que reencarnou com esse dom da palavra e desse convencimento, mas não é para utilizar da forma errada, é para usar da forma correta, é para abraçar, é para acolher, é para auxiliar, é para encaminhar. É uma árvore frondosa, como disse aqui, né? Porque quando ele fala da árvore, não está falando de uma árvore, está falando das instituições. Uma instituição que se diz uma casa de Deus tem a obrigação de acolher bondosamente e não escolher com que roupa que a pessoa vai entrar na sua instituição. Os santos não precisam de médicos. Quem deve ser mais bem recebido numa casa de Deus é quem está em situação difícil, deprimente. Mas infelizmente, na grande maioria, acontece exatamente ao contrário. As pessoas são recebidas com a pulpa, são as pessoas que doam mais, as pessoas que chegam muito mais bem vestidas, as pessoas que ocupam os primeiros lugares. Infelizmente é assim. A nossa doutrina é um pouco diferente de tudo isso. Nós fazemos ao contrário. A nossa prioridade são os mais sofredores, são os que têm mais dificuldades. Porque quem está equilibrado merece a nossa atenção, sim. Mas o que está em dificuldades é muito mais fácil de cometer um suicídio, é muito mais fácil de cometer um erro aí, um assalto para sustentar os seus filhos, enfim, fazer coisas que não está direcionado para se fazer, mas precisa de um amparo, precisa de uma cesta básica, para dar de comer para os seus filhos por um mês, por 2 meses, até que ele consiga uma nova votação. As casas de Deus deveriam ser assim, mas infelizmente não são assim. Então nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. Nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter o amor no coração, né? E essas pessoas são boas no convencimento das massas, eles têm o dom da palavra, têm condição de falar e arrastar multidões. Na verdade, eu gosto muito de me lembrar, infelizmente, do nosso Hitler, que dom da palavra que ele tinha, o que ele tem, porque nós sabemos que ninguém morre, nós sabemos a condição que ele se encontra no mundo espiritual. Posso usar o meu dom da palavra para o bem ou para o mal? Eu posso usar para ajudar o outro para me ajudar. Me ajudar, porque eu estou me ajudando, mas na verdade eu estou me perdendo. Mas em algum momento a pessoa que está se ajudando financeiramente, ganhando honrarias na terra, porque as honrarias da terra não são honrarias do mundo espiritual, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. As honrarias daqui não têm nenhum valor no mundo espiritual. Nossos títulos, nossos diplomas, nossas estátuas não têm nenhum valor no mundo espiritual. Mas sim a caridade que nós, porventura, praticarmos. E as pessoas que dirigem instituições, nós sabemos que tem que ter muito cuidado. Muito cuidado para não ser presas desses irmãos da erraticidade. Porque os falsos profetas não estão apenas aqui, encarnados, são mais fáceis de serem visualizados. Nós os vemos, nós os sentimos, nós sabemos ou conseguimos já identificar. Mas e quando o nosso irmãozinho que está na erraticidade do mundo espiritual? Invisível aos nossos olhos, a maioria de nós pelo menos, quem tem evidência vê, mas a grande maioria não tem esse dom. E que sorrateiramente desequilibra as instituições. De que forma? Mexendo com a vaidade dos seus dirigentes, dos seus médios. Não é? Nós somos apenas instrumentos
da espiritualidade. Infelizmente, a grande maioria desses falsos profetas, tudo que acontece de bom com alguém que vai na sua instituição é mérito deles. Foi aqui que fui eu que fiz, foi a igreja que fez, foi você. Mas quando está tudo errado, não é porque a instituição não fez ou porque quem está dirigindo foi. É porque a pessoa não rezou direito, não orou direito, não fez as coisas direito. Os méritos são meus, os erros são de vocês. Infelizmente é assim que acontece. É assim que é. Se alguém entra na Câmara de Paz e vem aqui nessa casa, qualquer casa espírita, chega aqui precisando de uma ajuda, seja uma cura física, seja um problema espiritual, e sai dessa casa felizmente bem, não é mérito nosso, é merecimento de quem recebeu ajuda. É causa e efeito, chegou o momento da pessoa ser auxiliada. Não podemos ter vaidade pensando que fomos nós. Somos sim instrumentos, somos instrumentos do mundo espiritual, mas o merecimento é de quem recebe. Mas os falsos profetas se intitulam como são eles que fizeram aquilo. Infelizmente, muitos acreditam e acabam ficando reféns daquelas instituições. E o que essas pessoas falam é verdade. São detentores da verdade. O que eles disserem para aqueles seguidores é verdade. Qual dos episódios mais complicados que nós tivemos, que nós temos conhecimento? Aquele episódio do Jim Jones. Foram 918 mortes que se envenenaram porque ele nos convenceu que eles iam para o paraíso. Velhos, crianças, mulheres. Olha o dom do convencimento. E tiveram os episódios no mundo, não são só esses, a gente está colocando só esse, os homens de bomba. Episódio horrível, tirando dos Estados Unidos. São pessoas que têm o dom de convencimento, têm o dom de convencimento, usando o quê? O Alcorão, que nada mais é do que a Bíblia. Não é verdade? Quantas vidas foram ceifadas ali? Então, quem tem o dom da palavra do conhecimento, se resolve utilizar para o bem, é maravilhoso, mas pode se usar para o mal. Infelizmente, essas pessoas são falsos profetas. Não está ligado? Sim. Quando nós utilizamos a nossa palavra para deturpar qualquer situação, estamos sendo falsos profetas. E não necessariamente da religião. Não precisa ter religião no meio. Toda vez que eu estou mentindo e que eu estou deturpando um fato que aconteceu, eu estou desviando o que realmente é a verdade, eu estou sendo um falso profeta. Eu estou mentindo, eu estou sendo um falso profeta. A verdade deve ser sempre a verdade. E muitas vezes aquela é verdade, que é verdade para nós hoje, amanhã pode não ser, mas que nós sejamos honestos com a nossa verdade de hoje. Que nós não falemos diferente do que nós sabemos. Porque às vezes nós temos uma verdade que era para nós verdade há 10, 20 anos atrás, hoje para nós não é mais tão verdade assim, porque nós evoluímos, que nós mudamos, que nós estudamos, que nós pensamos diferente. Nós crescemos espiritualmente, nós passamos a entender melhor algumas coisas que nós não entendíamos, mas é importante que quando nós temos aquela verdade, é aquela verdade que nós vamos dizer a respeito dela. Nós não podemos mudar o rumo do que nós pensamos, do que nós realmente vemos. As manifestações mediúnicas sempre estiveram presentes. As comunicações da Bíblia, como foram as comunicações? Foram comunicações mediúnicas. O episódio da sarça ardente de Moisés, o que foi? Nada mais do que o espírito de luz ali que se apresentou, que falou com ele. Como é que Maria, mãe de Jesus, recebeu a mensagem que ia ser mãe de Jesus? Não foi a mensagem mediúnica, não foi um sonho? Sim.
teve. O mediunismo, ele é, na antiga Grécia, as pitonisas, sempre o que é? Mediunidade. De que forma que ela foi usada? Nem sempre de forma correta, nem sempre da forma que deveria ser usada. Nem sempre se disse que estava se vendo. Por isso que a mediunidade vendida é complicada. Porque quando eu estou pagando para alguém me dizendo o meu futuro, me dizendo o que vai acontecer, se minha namorada vai voltar, se eu vou ganhar dinheiro, se eu estou pagando, dificilmente alguém vai dizer para mim o contrário do que eu quero ouvir. Porque se eu estou pagando para ouvir, ninguém vai dizer para mim que não vai acontecer o que eu estou dizendo que eu quero que aconteça comigo. Nem sempre vai haver honestidade. Porque quem está pagando, né? Quem está pagando tem direito de ouvir o que está. Senão a pessoa não volta mais, perde-se o cliente. Porque não é um assistido, se torna um cliente. E nós não temos clientes, nós temos assistidos nas nossas casas espíritas. Nós temos pessoas que vêm para receber uma palavra, um auxílio, uma palavra de conforto. O dar de graça recebeste está sempre ligado à mediunidade. Né? E Jesus nos alertou e combateu muito. Né? Ele disse, né, no sermão dos Ais, né? Ai de vós, doutores da lei, fariseus que devoram as casas das viúvas e para dissimular, fazem longas orações. Esses certamente receberão condenação ainda mais severa. Por quê? Porque os escribas e fariseus eram homens que conheciam a lei, que sabiam exatamente que não era daquela forma que se deveria agir. Por isso a responsabilidade aumenta. Quanto mais se sabe, mais responsabilidade se adquire. Junto com o conhecimento vem a responsabilidade. Mas nós temos muitos fariseus ainda vendendo o céu hoje. Se vende o céu com muita facilidade, se vende até para os tijolinhos, já se vendeu até lotes do céu, e teve gente que comprou. É verdade. São os falsos crentes, falsos profetas de hoje. Eles não estavam só no tempo de Jesus. Pode ser até esses mesmos seres que reencarnaram estão aqui, novamente, fazendo as mesmas coisas que fizeram lá atrás. Há muitos mil anos atrás. Tiveram a oportunidade, reencarnaram. Vocês têm o dom da palavra, vão até lá. Consertem o que vocês fizeram de errado. Muitas vezes retornam, chegam aqui de novo na matéria, se deturpam novamente e voltam a fazer as mesmas coisas. Como os dirigentes de muitos países, que conseguem chegar ao poder de mando, assume o compromisso da espiritualidade. Eu vou fazer muito bem feito, eu vou cuidar dos pobres, eu vou. Mas chega aqui, não vai. Vê todas as facilidades, todos os apupos, todos, né? Acumula muitos bens, muitas coisas, que não vai levar. Porque ninguém leva matéria daqui. Todos chegam na mesma condição de mãos vazias e retornamos de mãos vazias, materialmente falando. Conhecemos alguém que levou o carro? Alguém que levou a casa? Alguém que levou o dinheiro que estava no banco? Não. Nenhum de nós leva nada de material. Às vezes as pessoas se perdem espiritualmente para acumular bem, fazendo com que muitos morram de fome, de necessidades, tiram a própria vida por desespero, e tudo isso é computado no seu espírito imortal, de quem provocou. Isso é muito grave. Mas se nós falamos isso para essas pessoas que não querem nem ouvir esse assunto, eles não querem nem ouvir o que a doutrina espírita diz, porque não é interessante ouvir as verdades. Jamais eles vão chegar aqui em qualquer instituição espírita para ouvir uma palestra, porque a nossa consciência que Deus nos dá quando somos criados, sabe, todos sabem
que irão responder por isso. Mas as pessoas se apegam a uma única vida. Eu só tenho uma vida. É isso. Pluralidade das existências? Não. Só uma existência. Porque é muito mais fácil. Eu faço tudo, eu prejudico a muitos, eu conquisto muitas coisas, morro e acabou. Olha que beleza. Mas não é assim. E quando vem reencarnes difíceis, como nós vemos tantos reencarnes difíceis, o nosso planeta ele tem várias condições de vida, muitos locais em muita dificuldade, irmãos nossos que reencarnam em situação difícil, irmãos nossos que reencarnam em situação tão difícil fisicamente que quase não reconhecemos se ali está um ser humano. Casa de Davi, tem muitos irmãos reencarnados nessa condição. Nós estamos julgando, já estamos comentando. Existe sempre uma razão para tudo. E Deus não é injusto com ninguém. Deus é todo poder e bondade. E por esse poder e bondade que Ele tem, permite que esses seres retornem à situação mesmo que seja difícil, para recompor o seu corpo espiritual novamente. Destruído pelas más ações que comete. Destruído por ter feito com que muitos sofressem e passassem dificuldades. Então não tenhamos raiva dos falsos profetas. Temos pena deles. Como devemos ter pena de todos os que deturpam o Evangelho do Mestre Jesus. Porque certamente o futuro é um futuro complicado. Não somos santos, nós também cometemos nossos erros. Mas existem alguns erros que são muito mais graves. Tem alguns erros que são muito mais complicados. E tem que ser visto. No caso de Jim Jones, era uma seita denominada Templo do Povo. E foi na Guiana que aconteceu. Então, foi muito sério. Os falsos profetas, eles criam uma palavra que chama paralogia, que significa um ensinamento deturpado. Olha como é complicado as pessoas ensinar as coisas erradas. As fake news, não é fake news? Um fala, outro fala, outro fala, outro fala e vira verdade. Né? E no Evangelho acontece muito isso também. Né? O ensinamento deturpado. Os paralogistas repassam esse ensinamento por falta de conhecimento e por causa da fé cega. Porque ele falou, e eu falo para mais 10. Tinha 100 no local, se cada um dos 100 falar para 10, são 1000, e aqueles 1000 pode falar para mais 10.000. Olha a responsabilidade. Porque as pessoas que estão ali à frente do púlpito falando, se tem várias pessoas me ouvindo, as pessoas não é como verdade que a pessoa está dizendo, senão elas não estariam ali. Não é verdade? Se elas estão ali, porque elas acreditam no que aquela pessoa está dizendo. E quando ela fala de uma coisa, todos acreditam. A nossa doutrina sofre com isso, não é? A nossa doutrina é tida por muitos como a casa do demônio. E muitos acreditam nisso, porque disseram, alguém que tem poder de convencimento diz para aquelas pessoas. E colocam tanto medo das pessoas que elas não passam nem da porta da instituição espírita, elas passam do outro lado da rua e ainda se benzem. Deus que livre. Né? Mas nunca entraram aqui para ver o que nós falamos. Porque as instituições espíritas falam de Deus, que é uma casa de caridade, uma casa de amor, uma casa de acolhimento. A fé cega é muito danosa. Por isso que a doutrina nos convida a termos a fé raciocinada, para não sermos enganados. Mas que nós somos em algum lugar que fale, que diga que seja uma doutrina espírita, fale deturpado, nós temos a obrigação e o dever de saber que aquilo não está correto. E é disso que os espíritos desencarnados da reticidade, que querem criar dificuldade nas instituições espíritas, se aproveitam. Práticas fora do comum. Nós vemos coisas ridículas em muitas instituições, porque o tal espírito falou, mas aquele espírito, ele é um espírito de luz. Todas as comunicações que vêm numa casa espírita são espíritos, porque está na erraticidade, virou santo? Não. E eles sabem chegar com todo cuidado. Se nós trabalharmos em cima deles, eles se desequilibram.
mas muitos deles trazem informações e são sábios, pseudo-sábios, sábios do Evangelho e conhecem, como esses falsos profetas encarnados também conhecem. E acabam com que as instituições se acabem. O que é, para eles, maravilhoso. Porque nós somos inimigos. A causa do bem não é bem-vinda por quem trabalha na causa do mal. Devemos ter muito cuidado com as comunicações que vêm. Como eu disse, eu sou Cristo, eu estou aqui, está acolado, como diz aqui no texto. Depois que o Chico desencarnou, já vieram muito das comunicações do Chico. Nenhuma é do Chico. E falando do Chico, né? O Chico trabalhou 35 anos na Fazenda Monteiro. O Chico nunca ficou concentrado em suas obras. Quando ele psicografava um livro, já era direcionado quem ia arrecadar, a instituição espírita que ia receber. Você sabia que o Chico trabalhou 35 anos e nunca faltou um dia ao trabalho material? Eu também não sabia. E nunca tirou uma licença. Pior que tinha problema de saúde, hein? Nunca foi um falso profeta. Nunca viveu da sua mediunidade. Nem o Divaldo Franco. Nem a Maria Teresa viveu do seu trabalho. Olha só. O Chico, ele seria um homem milionário, se ele quisesse. Muito milionário. Mais de 50 milhões de cópias dos seus livros já foram vendidos, não só no Brasil, que eles são traduzidos em outros idiomas, mas sempre com a sua humildade. Sempre. E foi muito tentado também, mas ele sempre resistiu bravamente. Tem vários episódios do Chico, né, que ele, uma pessoa que ganhava muitas coisas, às vezes ele não recusava, mas ele pegava aqui e doava ali. Tem vários episódios do terno, do relógio de ouro, né? Até já comentei aqui. Meu relógio de ouro, não, Chico, mas eu quero, tá bom. E na mesma hora veio psicografar aquelas receitas, né? Mediúnicas e. Chico, mas a senhora tomou remédio, mas deixar esse relógio aqui para você. Porque são os presentinhos que eu disse no início, é que deturpa o amigo médium. E ele soube muito bem, né, fugir disso, porque o Emmanuel, seu mentor, também puxava a minha orelha de vez em quando. E às vezes nós também puxamos a nossa orelha. Mas, às vezes nós queremos, e muitos querem fazer ao contrário. Porque nós sempre temos um sim e um não. Nós sempre temos dois caminhos para seguir. Sempre, em qualquer situação, nós temos dois caminhos. Eu vou para o sim, eu vou para o não. Só que o sim, aqui no planeta Terra, é muito mais visitado que a porta larga. As facilidades, os presentes, o dinheiro, as propriedades, as mansões, os aviões. Nós vemos acontecer. Muitos milionários em nome da fé. O Chico é o nosso exemplo. Correto, direito. O apóstolo Paulo, que é o ícone das religiões. O apóstolo segundo, né? O evangelho segundo Paulo, né? Dizendo nas igrejas. O Paulo nunca viveu do seu trabalho, da sua mediunidade, das suas curas. Ele era artesão e fabricava tendas para vender. Ele chegava no povoado, fabricava suas tendas, vendia para se alimentar, para se manter. Jamais recebeu nada de material pelas curas, pelas pregações que ele fazia. A Casa do Caminho, a primeira casa de caridade que temos conhecimento no livro Paulo Estevão, a casa de Pedro, só com auxílio, só com doações. Pessoas leprosas que chegavam, muitas vezes pessoas ricas, que eram abandonadas pela família, porque naquela época era assim, era tido como morto, e eles acolhiam, viviam de doações. Nós temos vários exemplos para não fazer diferente do que se deve fazer. Nós temos que ter muito cuidado. No livro Emmanuel,
vendo? Tem uma coisa que fala para os médios. Livro Emmanuel. E fala assim: médios são almas que fracassaram desastradamente, sobremaneira, o curso das leis divinas, e que resgatam sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Está no livro Emmanuel. Mediunidade, condição de convencimento, não é mérito, é débito. Então, quem tem a condição de auxiliar, que a mediunidade seja ostensiva, sempre procurar exercitá-la com respeito, exercitá-la com doação. Mas nunca trocando pela matéria. Porque mediunidade é compromisso. Não sei o que estou dizendo? Emmanuel está dizendo. Deve ser com equilíbrio, sem fanatismo, exercer nas horas vagas e nunca utilizar de fonte de renda material. É melhor abandonar as faculdades mediúnicas, né, do que se perder. É melhor abandonar a faculdade mediúnica. Olha só. Do que as transformar em comércio. Qual você gostou mais? É melhor abandonar a faculdade mediúnica, se tem, do que transformar em comércio. É muito mais sábio. Olha os conselhos que eles dão. Mas infelizmente muitos ainda cometem esses erros. Então, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. O melhor que nós pudermos. Instituições espíritas que estão espalhadas, felizmente, principalmente aqui no Brasil, muito mais do que na França, que é o berço do espiritismo. Não temos papas, não temos líderes, não temos ícones. Os nossos ícones merecem ser seguidos, principalmente o nosso Chico. E não falei do Raul Teixeira, que muitos não conhecem o Zé Raul Teixeira, que tem o Remanso Fraterno em Niterói, que atende crianças, que atende uma instituição muito bonita. Tiveram a oportunidade, assista muito as palestras dele, é muito bom. Pessoa maravilhosa. Que poucos falam do Raul Teixeira, gosto muito dele. E temos muitos. Como o Divaldo tem a noção do caminho. Como o Chico auxiliou a muitos. Nunca abusamos. Nunca ouvimos falar de qualquer coisa que lhes tenha saído do seu caminho. Divaldo está com 90 ou mais 90 anos. Nunca ouvimos algo que deturpasse a sua moral, nem do Chico. Muito pelo contrário, o Chico era respeitado por todos, por padres, por todos, por pastores, todos o respeitavam, apesar de ser de outra religião. Pela sua honestidade, pelo seu respeito aos que pensavam diferente dele. Nós nunca ouvimos uma palavra do Chico que diminuísse alguém, o que diminuísse qualquer outra doutrina que fosse diferente da nossa. Nós também devemos aprender isso. Cada um está no lugar certo, na hora certa, no momento oportuno. É isso. Nós temos que aprender isso, a respeitar as instituições que não são as nossas. Cada um tem o seu momento. Nosso momento é esse, muitas outras pessoas é outro momento. Só quando a fé raciocinada for praticada por todos, onde todos tiveram entendimento, tiveram a compreensão de não serem levados por enganos, por esses falsos profetas que estão aí. E Jesus nos alertou sobre eles. Virão muitos. E vieram muitos e virão muito mais ainda. Mas, se nós e todos do planeta, e todas as pessoas que têm uma religião prestarem atenção, não cairão, né, nessas armadilhas que são montadas. Se conhece a árvore pelos frutos. E esses frutos, as instituições religiosas. A instituição religiosa que nós frequentamos é a árvore frondosa, que nos acolhe, que nos abraça.
para nós descansarmos sobre as suas sombras, é uma instituição séria. Exige que seus frequentadores, para descansar nessa árvore frondosa, para receber um auxílio, tem que doar alguma coisa, forçosamente, não é uma árvore que está dando bons frutos. Jesus falou da árvore, é só uma alegoria. A árvore são as instituições, ou as igrejas, onde quer que seja. E essas árvores têm que ser frondosas, têm que dar um bom fruto, tem que dar uma boa sombra, um refresco para as dificuldades das pessoas que as procuram. É isso que Jesus quis dizer para nós. Então vamos trazer esse ensinamento para nós. E foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, feliz Natal, boas festas, muita harmonia nos nossos lares, nas nossas famílias, nos locais que nós estivermos, esperando que no próximo ano, 2020, seja melhor para todos, que seja um ano de paz, um ano de progresso, de menos sofrimento, não só no nosso país, mas em todo o nosso planeta. Foi um prazer estar com vocês. Fiquem todos com Deus e muita paz. Que Deus esteja sempre nessa casa, em todas as casas, que praticam o bem e acolhem a muitos necessitados de tudo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, né, por essa bênção, por essa palavra.